Olá, boa noite. Nós estamos chegando, estamos começando, na alegria do Senhor, mais uma live, mais uma noite de bênção, mais uma noite de louvor, mais uma noite de grandeza, porque nós queremos experimentar essa graça que o Senhor quer derramar em nossa vida, essa bênção que Ele quer trazer ao nosso coração. Então já quero acolher você carinhosamente nessa noite e dizer assim, é sempre uma alegria poder estar aqui com você todas as noites, de criar esse espaço de oração, onde nós vamos experimentando as graças e as bênçãos de Deus que vão se derramando sobre a nossa vida. Esses encontros, eles têm sido encontros restauradores, porque tem reconstruído mesmo a nossa vida, tem nos ajudado a entender a grandeza de Deus em nossa vida, tem nos ajudado a administrar melhor as nossas tensões e tem ampliado, o nosso campo de espiritualidade. Então é sempre bom estar com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está entrando nessa noite para viver esse momento de oração dentro, dessa quaresma de São Miguel, que é de fato o caminho espiritual que nós estamos fazendo nessa série de lives. Já quero convidar também você nesse momento aí compartilhando, vai mandando essa mensagem para alguém, manda esse convite para alguém, faz um aviãozinho, manda para alguém isso, para que de fato outras pessoas possam se unir a nós nessa noite para experimentar toda a bênção, toda a graça que o Senhor preparou para nós nessa noite abençoada. Hoje é domingo, é dia do Senhor. É dia de fato de nós canalizarmos, todas as nossas energias para o campo da espiritualidade. Hoje é o dia, que o Senhor fez para nós. Hoje é o dia em que nós somos convidados a nos aproximar do coração de Deus, experimentar a sua misericórdia, porque o coração de Deus está cheio de misericórdia para ser derramado sobre a nossa vida. O coração de Deus está repleto, de misericórdia e Ele quer derramar sobre nós a sua graça. Então é bom poder estar com você nessa noite. Então vai compartilhando para que outras pessoas se sintam atraídas a estar aqui, nessa noite maravilhosa, e que nós estamos iniciando essa semana, já começar essa semana dizendo ao Senhor que nós queremos de fato que essa semana ela seja uma semana de conquistas, uma semana de forças, uma semana, de energias positivas, uma semana onde nós de fato tenhamos a graça, de colocar, tudo aquilo que ainda precisa ser solucionado e resolvido em nossa vida. Vai compartilhando, manda esse recado para alguém nessa noite maravilhosa. Quem está comigo nessa noite? Luciana, Andréia Santos, Helena Barreto. Está rezando comigo também nessa noite, está entrando comigo também nessa noite Renato, Ivânia Gomes, Henrique Alencar, Nena Araújo, está comigo também Irani Nascimento, Cícera, Maria Auxiliadora, Eliane Tavares Nascimento, que bom que você está comigo nessa noite, filha. Juan Campos, boa noite, Caldas Rosiane, Nena Araújo, Patelli, Isadora Monteiro, Léo Moura, Lu Meireles, Maria Juliana, Nena Araújo, está comigo também Narinha Fac, boa noite, Bruno Feitosa Macedo, Luana está conosco também, boa noite, Marcos Leite, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, alcance o teu coração. Alexandra Francelino, boa noite, Alessandra, Deus abençoe. Amanda Teles, Cícera Jaqueline, está comigo também Naninha Santos, Raniero Macedo, Ana Lúcia, Ailton Menezes, seja bem-vindo, Rafael Freitas, Alencar, Robert Vânia Sampaio, Joana Dark Costa Alves, Deus lhe abençoe, alcance teu coração, filha, e nós estamos juntos, Bia Costa, Lucineide, Léo Castro, Islene Joá, que bênção poder estar com você nessa noite. Éder, Deus abençoe sua vida, alcance tua casa e tua família.
Tamires está comigo também nessa noite. Martins, Célia Martins, boa noite, Deus lhe abençoe. Kaique Ribeiro, também está comigo Josefa, Maria Estela Mota, que bênção, que maravilha. Luziana Ferreira Salles, Nailza Maria Ferreira, Lucineide Furtado, Ana Fábia, Maria das Graças, Islene, Fátima Araújo, seja bem-vinda. Albelânia, olha que bênção, quantas pessoas, já são mais de 1000 pessoas conosco nessa noite, para experimentar essas bênçãos que Deus quer derramar sobre nós, que Deus quer entregar sobre a nossa vida, nesta noite que nós rezamos pedindo de fato, pelas mãos intercessoras de São Miguel, que Ele venha cuidar de nós. Que Ele venha cuidar das nossas dores, que Ele venha cuidar de tudo aquilo que ainda precisa ser curado em nós. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E nós queremos levantar esse louvor na presença de Deus. Porque é exatamente isso que nós queremos dizer ao Senhor nessa noite. Que nós queremos acolhê-lo e senti-lo de uma forma extraordinária em nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, contigo. Nós queremos pedir que Tu venhas de fato nessa noite alcançar o nosso coração. Que Tu venhas tocar no mais profundo do nosso ser. Que Tu venhas restaurar o nosso coração. Nós pedimos nessa noite. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama para perto, me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. E é exatamente isso que nós queremos dizer para o Senhor nessa noite. Eu já vou convidando você nessa noite de adoração, nessa noite de clamor. Nós já vamos nos colocando diante desse Deus que nos atrai a Ele. Desse Senhor que nos convida a estar com Ele. Então a palavra para nós dirigida neste momento é: vinde a mim, vós que estáis cansados. Vinde a mim, vós que estáis cansado, e eu vos darei descanso. O Senhor diz: porque os vossos fardos são pesados, mas os meus são leves. E nós queremos nos entregar nas mãos do Senhor e colocar todo esse peso que nós temos carregado em nossa vida. Nós passamos por histórias e momentos que são muito delicados. Nós enfrentamos lutas diárias que geram dentro de nós tensões, que multiplicam dentro de nós medos, desesperos. Não sei como você se encontra hoje, em que estado emocional você está nesse momento. Eu não sei o que você viveu durante essa semana que passou. Eu não sei quais foram os acontecimentos da tua história, mas eu quero dizer para você que nesse momento nós estamos entrando em oração. E nesse momento nós estamos criando uma conexão com o eterno Deus, aquele que sabe tudo. E não tenha dúvidas nenhuma de que Ele alcança o nosso coração. Ele sabe tudo, Ele prescruta o mais profundo do nosso ser. E nós queremos nos entregar a Ele nessa noite. Nós queremos dizer: nós estamos aqui. Diante da Tua presença, Senhor, nós rasgamos o nosso coração, porque Tu sabes tudo aquilo que nós temos vivido. As noites escuras que nós temos passado,
os processos que têm gerado aridez dentro de nós, os desertos que nós temos atravessado. E esses desertos têm gerado tanta secura dentro de nós, porque tem provocado dores. Então eu já convido você nessa noite a se colocar diante de Deus como quem deseja ser alcançado por Ele. Como quem deseja ser tocado por Ele com toda a abertura do teu coração. Senhor, porque na travessia do deserto muitas vezes nós temos sofridos. Nós vamos perdendo o dinamismo da nossa vida. Vem tocar em nós. Eu já quero rezar pedindo que o Senhor venha trazer-nos dinamismo para a nossa vida. Senhor, manda teu Espírito sobre nós, porque o Espírito Santo, ele movimenta a nossa vida, ele mexe com nossa estrutura, ele gera dentro de nós criatividade. E eu quero rezar por você nessa noite, que talvez esteja nesse nível de vida, se sentindo completamente sem movimento. Minha vida não tem movimento, são as mesmas coisas sempre. É uma rotina que eu nem suporto mais. Já não há mais criatividade, eu já não consigo mais desenvolver, eu já não tenho mais ideias, minha vida se tornou uma rotina, é a mesma coisa, isso está cansado. É assim que você está nessa noite. Então vai pedindo para o Senhor, aquieta minha alma, Senhor, porque só assim eu não me sinto só. É isso que nós pedimos ao Senhor nessa noite. Aquieta minha alma, Senhor. Só assim eu não me sinto só, porque esse é o meu sentimento. Às vezes eu me sinto só. Às vezes eu não tenho com quem compartilhar das minhas dores, porque nem todas as pessoas são capazes de compreender dores que são particulares. E muitas vezes também não podemos dizer para todo mundo das dores que nós sentimos. Existem particularidades em nós, existem dores na nossa particularidade que não deve ser partilhado com todo mundo. E muitas vezes isso vai provocando essa distância dentro de nós. Vai nos fazendo nos sentir sozinhos, no desenrolar do caminhar. E isso vai nos cansando, porque nós olhamos, mas nós não temos com quem de fato compartilhar. Às vezes não tem com quem compartilhar dos nossos fardos, ou muitas vezes nós levamos até os fardos dos outros. Eu quero orar por você que tem se cansado, porque o processo de tua vida tem sido um processo muito doloroso, porque você tem que levar a vida de tanta gente. Você tem que se preocupar com tudo. De certa forma você se tornou referência e muitas pessoas olham para você e jogam para você tantas outras coisas. Tantas outras coisas. E quantas vezes nós vamos nos cansando, porque nós também somos humanos. Nós não somos super-heróis de ficção, nós somos super-heróis da vida real. Aquele super-herói que tem fragilidade também, que se cansa, que precisa se sentar um pouco, que precisa repensar sua história, que entra em conflito consigo mesmo. Nós somos esses super-heróis da vida real. E à medida em que nós vamos entrando nesse dinamismo, nós vamos entregando nossa vida ao Senhor. Por isso que é importante que nós tenhamos esse contato com Ele. Muitas vezes eu não tenho com quem, mas o Senhor se apresenta: vinde a mim. E como nós precisamos aprender a contar das nossas coisas para o Senhor. Claro, nós entendemos, né, segundo a teologia, a ciência da teologia, Deus é onisciente. Ele sabe tudo antes de eu dizer. Mas o Senhor muitas vezes Ele quer ver a nossa atitude. Por isso que a gente diz, é importante partilhar com Ele. Contar para Ele das nossas dores, porque nos falta muitas vezes isso, filhos. Nós aprendemos a contar das nossas coisas para todo mundo e nós esquecemos de contar para a pessoa mais importante, que é Ele.
Nós esquecemos de contar para Jesus das nossas dores, a gente sai partilhando para outro, e a gente vai dizendo dos nossos sonhos, a gente vai partilhando das nossas conquistas, dos nossos fracassos, mas muitas vezes a gente esquece de contar para Ele. Mas eu preciso entender, e você precisa entender, que é nele. É nessa partilha com Ele que nós vamos revigorando as nossas forças, que nós vamos reconstruindo as nossas esperanças. Quantas vezes depois de uma oração, de uma entrega a Deus na oração, nós nos sentimos revigorados, porque de fato esse contato com o Senhor é sempre um contato que revigora. E se nós aprendêssemos isso, nunca mais nós queríamos sair de perto dele. Nunca mais eu queria sair de perto do Senhor. Quando nós aprendermos isso, que a nossa relação com Ele não pode ser uma relação de cansaço, sabe? Quando nós entendermos que o tempo que eu empresto, o tempo que eu emprego no campo da espiritualidade não é um tempo que eu estou perdendo, no dia que nós entendermos isso, filhos, nós não sofreremos mais como sofremos. Nós vamos passar a administrar as coisas da nossa vida com uma qualidade maior, com uma intensidade maior e com uma motivação nova. Porque toda vez que eu me aproximo de Deus, há um revigoramento, há um reflorescimento dentro da minha história de vida. Por isso, filhos e filhas, o Senhor nessa noite está chegando ao nosso coração e Ele está dizendo exatamente isso para mim e para você. Porque às vezes nós passamos muito tempo sem estar com Ele. Às vezes demoramos semanas, meses e até anos, sem se dar conta de que eu estou perdendo algo que é importante, que é gratuito. Eu emprego esforços grandiosos em função de coisas que eu tenho que adquirir com minha força e meu suor. Mas existem coisas no campo da espiritualidade que o único esforço que a gente precisa é o entendimento e a sabedoria de que eu preciso estar com Ele. Porque quando eu estou com Ele, tudo muda dentro de mim. O homem começa a mudar a partir do momento que ele se encontra com Deus. Porque quando eu me encontro com Deus, eu me encontro comigo mesmo. Quando eu encontro Deus, eu encontro quem eu sou. É um processo de restauração mesmo da nossa vida. Nós passamos a nos enxergar melhor à medida que nós vamos caminhando com Deus. É no caminho e no trajeto com Ele, é no dia a dia da intimidade com Ele, que eu vou descobrindo quem eu sou. Ele vai me ensinando a me amar como eu sou, a me respeitar, a não ter vergonha nem medo de mim. Nós vivemos traumas na nossa vida, de fatores, de situações que nos aconteceram lá atrás, de experiências de dores que se tornaram traumas, e que no campo da espiritualidade, esses traumas eles são curados no encontro com Deus. Porque Deus vai nos ensinar que eu não preciso ter vergonha de mim. Eu sou o primeiro a aprender a me amar, porque se nós queremos ser amados, nós precisamos aprender a nos amar. Se nós não aprendermos, a escola do amor começa dentro de nós. O princípio do amor é construído dentro de nós. Quando nós não aprendemos a nos amar, quando nós deixamos de nos amar, nós seremos incapazes de amar os outros. Quando nós criamos essa ideia, de vergonha em relação a nós, a gente olha, mas o nosso olhar é um olhar desfigurado acerca de mim. Eu não consigo ver a beleza que eu sou. Eu não consigo perceber o dom que eu sou. Consequentemente, na minha relação com o outro, pode ser que eu encontre problemas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os nossos conflitos com os outros, inconscientemente, muitas vezes, são conflitos nossos e não do outro. Sabe, aquele problema que eu tenho com o outro, talvez não seja especificamente com o outro, seja um problema comigo mesmo. Seja um problema que eu não fui capaz de resolver dentro de mim.
E aquele problema que eu não aceito dentro de mim, quando eu vejo no outro, eu vou ter uma grande dificuldade de aceitar também. Porque aquilo que eu não aceito dentro de mim, eu também não vou aceitar fora de mim. Vai pedindo ao Senhor nessa noite. Vai dizendo para Ele, Senhor, eu quero manter essa intimidade contigo. Porque quando tu entras na minha vida, tudo se transforma, tudo muda de cor. Há uma ampliação na forma como eu olho para as coisas. Há uma ampliação na maneira como eu olho para os outros. E há uma mudança na forma como eu olho. Como você se olha. O teu olhar para o mundo depende da forma como você se olha. Depende da forma como você se olha. Por isso nós já vamos pedindo nessa noite, Senhor, aquieta minha alma. Vai pedindo para o Senhor. Você que está com teu coração inquieto. Você que deixou de se olhar. Você que deixou de acreditar em você. Você que deixou de investir em você mesmo. Porque acontecimentos contribuíram para que você construísse uma ideia equivocada acerca de você mesmo. Vai pedindo para o Senhor nessa noite. Jesus, vem ao meu encontro. Senhor, toca meu coração. Senhor, toca meu coração e faz-me ter esse desejo de um retorno a mim mesmo. Filhos, nós perdemos a qualidade da nossa vida quando nós perdemos a nossa essência. E isso nós não podemos permitir que ninguém tire de nós. A minha relação com o outro só é sadia quando é uma relação de respeito. Sabe? Uma relação de respeito, uma conexão de fato de respeito com o outro. Nós não podemos deixar ninguém tirar a nossa essência. E coisas que vão acontecendo em nossa vida não pode nos fazer perder a nossa essência. Porque quando você perde a sua essência, você perde sua origem, você perde a sua identidade. Lá na frente você vai se perder porque você desconhece quem é essa pessoa que você criou dentro de você. Nada nessa vida deve mudar quem nós somos. Nada, filhos, nada, filhas, pode mudar quem nós somos. Nem as coisas ruins e nem as coisas boas que nos acontecem. Lembremos sempre de quem nós somos. Lembremos sempre qual é nossa essência. Nada nesse mundo pode nos fazer perder quem nós somos de fato. Não esqueça quem você é. Mesmo que coisas boas tenham te acontecido, mesmo que você tenha saído lá de baixo e hoje você está aqui em cima, mas nem isso pode fazer com que você perda a sua essência. Porque um dia nós vamos ter saudade de quem nós somos, sabe? As maiores crises que o mundo moderno vive é exatamente essa. Tem muita gente entrando no processo depressivo porque passou a ter saudade de quem era. E aí a gente tem que ter uma preocupação muito grande de não permitir que os acontecimentos e o movimento deste mundo nos faça nos perder de quem nós somos. Se você convive com pessoas e se você tem uma relação de amizade com pessoas que elas querem mudar a tua essência, é muito simples. Essa amizade não é para você. Essa relação não é para você. Nós somos e não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos deixar que as pessoas elas sejam o que elas querem que nós sejamos. Isso acontece muito conosco. Nós vamos deixando as pessoas invadirem a nossa intimidade a tal ponto delas se sentirem donas de nós. E quando alguém se sente dona de nós, pode correr o risco delas quererem nos dominar e nos fazer o que elas querem que nós sejamos e não aquilo que Deus me fez.
voltar à essência. Sabe? Esse é um grande processo de uma vida nova. É o reconhecimento de quem sou. Esse autoconhecimento que precisa acontecer. Eu quero qualidade de vida. Eu quero mudar o dinamismo da minha história. Então eu preciso passar por esse processo de autoconhecimento. Mas na verdade você pode perguntar, padre, mas o que é de fato esse processo de autoconhecimento? É o tempo que nós emprestamos para nós mesmos. É o tempo que eu dou para mim mesmo. Nós precisamos parar para nos olhar quem somos. Senão nós corremos o risco de nos perder nessa correria desenfreada do mundo. Se nós não tivermos o cuidado, nós vamos nos perdendo de nós. E nós vamos aceitando tudo aquilo que querem impor como padrão para a nossa vida. Tem gente morrendo por causa disso. Tem gente deixando de viver a sua vida para viver a vida que o mundo padroniza. E há uma linguagem perversa, porque o mundo vai padronizando e ele vai criando uma linguagem de que se nós não adaptarmos a esse padrão, nós seremos infelizes. Mas na verdade, nós somos infelizes é quando nós nos perdemos de nós mesmos. É quando nós nos perdemos de nós mesmos. É quando eu já não reconheço mais quem eu sou. Eu olho para mim, eu não me reconheço. As pessoas até olham para mim e são capazes de perceber também, porque elas deixam de nos desconhecer também. De nos conhecer também. E o Senhor hoje, nessa noite, Ele está conosco e Ele está dizendo exatamente isso. Todo esse processo de melhoramento de quem nós somos tem tudo a ver com espiritualidade. Espiritualidade não é algo mágico, não é algo sem sentido, não é algo sem fundamento. Espiritualidade é a relação do homem com Deus. E quando essa relação acontece, o homem e a mulher vai estar sempre no estado de equilíbrio. Sempre no estado de equilíbrio. É esse equilíbrio que nós queremos buscar em Deus. Sim, é esse equilíbrio que nós buscamos no Senhor. É essa capacidade que Ele nos dá de administrar quem nós somos, sem permitir que os sistemas e que as relações, elas mudem isso. Cuidado para você não estar se perdendo de si mesmo. Às vezes nós construímos alguém que não corresponde ao que nós somos. E nós entramos em crises depois, porque as pessoas elas acabam aprendendo a amar aquele personagem que eu criei. E eles não têm culpa de amar aquele personagem que eu criei. Quem tem culpa sou eu de não ter dado a ele a conhecer quem de fato eu sou. Porque as pessoas precisam aprender a nos amar como nós somos. Amor, meus filhos e minhas filhas, amor é muito mais do que um sentimento. O que é sentimento é paixão, é diferente de amor. Amor é a capacidade que o homem tem, é a marca de Deus dentro dele. Amor é a capacidade que eu tenho de amar em qualquer circunstância. Porque é assim que Deus nos ama. O amor de Deus é incondicional. Eu não preciso amar a Deus para que Ele me ame. É diferente da nossa relação. E às vezes a gente diz, fulano não me ama, eu também não amo ele. Nós deixamos de amar as pessoas por causa dos acontecimentos. Deus não. E é essa ideia de amor que nós precisamos construir dentro de nós. Eu não sou obrigado a aceitar os erros dos outros. A forma de vida que cada um escolhe para si.
Mas de uma coisa, eu tenho que ter clareza. Eu preciso amá-lo, eu preciso respeitá-lo. Amar não significa que nós temos que concordar. É completamente diferente. Amar é a capacidade que nós temos de ir muito mais além da fraqueza do outro. É a capacidade que eu tenho de ir muito mais além do que a fragilidade. O meu amor não pode parar no rótulo, entende? O meu amor não pode parar na fraqueza. Uma mãe não deixa de amar seu filho porque ele passou a usar drogas. Entende? Nosso amor não pode ser limitante. Sabe qual é, de fato, a grande ferida no mundo? Porque nós nos desaprendemos de amar. Sabe por que nós estamos desaprendendo? Porque a primeira vítima desse desamor sou eu. Eu passo a não me amar. Eu já partilhei algumas vezes com você de um processo que eu vivi na minha vida, que eu experimentei. Minha vida mudou a partir do momento em que eu passei a olhar para mim mesmo e a respeitar quem era a figura que eu sou. Ali eu pude perceber quais eram as minhas feridas. Porque quando eu não me aceitava, eu também não aceitava as minhas feridas. Eu não queria olhar para mim porque eu tinha medo disso. Eu tinha medo dessas feridas. Eu não as queria e principalmente o grande medo é de que os outros conheçam as nossas feridas. Esse é o grande medo de que os outros, então a gente muitas vezes vai ficando ali na retaguarda, nós vamos fazendo de contas. E ali nós vamos nos ocupando e a gente vai fugindo de nós mesmos. Quantas vezes eu fugi de mim mesmo, quantas vezes eu não quis me olhar, quantas vezes eu não quis me amar, eu não quis me aceitar, porque as minhas feridas geravam medos. Elas geravam vergonha, as minhas fraquezas humanas, as minhas feridas humanas, elas geravam em mim vergonhas. Mas há um processo de transformação gigantesco quando nós começamos a entrar nesse processo de mergulhar dentro de nós, não para nos fechar em nós, nesse intimismo. Não, é muito mais do que isso. Nós olhamos para dentro de nós porque nós queremos ter uma transformação de vida. Porque quando eu entro no processo de transformação, o outro que está comigo também é atingido pelo mesmo processo. Quando eu mudo, o outro muda. Quando há uma transformação dentro de mim, isso também reproduz transformação naquele que está comigo no dia a dia. Quando eu mudo, o outro muda. Quando eu mudo, o outro muda completamente. Mas nós precisamos ter a grande coragem de admitir quem nós somos. E foi exatamente aqui onde eu encontrei a linha condutora para a transformação da minha vida. Eu pude perceber que era nesse processo de entrada, de autoconhecimento, dessa autoaceitação de quem eu sou, que eu comecei a mexer nessas feridas, eu comecei a aceitá-las e eu comecei a amá-las também como processo da minha maturidade. E quando isso começou a acontecer, as mudanças elas foram também acontecendo. Os processos de ordem psíquicas também foram se modificando dentro de mim. As emoções feridas elas foram se recompondo, elas foram se transformando. E aí nós vamos aprendendo quanto tempo nós estávamos perdendo, querendo olhar apenas no outro o que eu não sou. Esse é um grande problema. A grande dor do ser humano é porque ele cria um ideal de ser e quando ele não se percebe, ele vai buscar no outro. Ele vai olhar a vida do outro, ele quer a vida do outro porque ele julga que a vida do outro é melhor do que a dele, que o outro, é mais perfeito do que ele. O outro é mais sábio do que ele. E nós vamos entrando nesse emaranhado de crenças limitantes e de repente
nós desconhecemos literalmente quem nós somos. Meu filho e minha filha, olha a graça que o Senhor está nos dando nessa noite. Tudo muda, sim, eu acredito piamente, porque o processo de vida que eu vivi, as minhas experiências interiores e os níveis de vida, aliás, os níveis de processos de adoecimentos psíquicos que eu vivi, e olhar para a minha história hoje, me dá maturidade para dizer para você que é tempo de retornar para si mesmo. É tempo de voltar para casa. Talvez você nesse momento esteja chorando, mas eu preciso dizer para você, com as dores, com as imperfeições, mas é tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para casa. E quando eu digo é tempo de voltar para casa, eu estou dizendo é tempo de voltar para si mesmo. É tempo de olhar para você e dizer quem eu sou. Quais são as minhas motivações? Quais são os meus sonhos? Você tem vivido ou tem vivido sonhos de outros? Você tem entrado nos sonhos dos outros? Não queira aquilo que não é seu. Porque um dia isso vai escapar das tuas mãos. Aquilo que não é nosso não fica. Aquilo que não é nosso não fica. Dói às vezes a gente escutar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As palavras que são ditas no campo da verdade, elas provocam dores mesmos. E a mudança, o princípio da mudança está na dor, na capacidade que eu tenho de sofrer para entrar no processo que eu preciso entrar. Quando a gente, no campo da espiritualidade, e dentro dessa perspectiva que nós estamos falando nessa noite, eu louvo a Deus, né? E quando eu falo nesse campo da relação humana, eu não falo só no campo do aprendizado, só no campo da ciência ou do campo da psicologia, né? Não, eu partilho para você daquilo que eu experimentei na carne, que a vida foi me ensinando, que os meus processos de dores foram maturando dentro de mim, foram crescendo e amadurecendo a minha alma. E quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, Jesus vai falar disso que nós estamos falando hoje. Jesus vai falar para os discípulos daquilo que eu estou conversando com você hoje, contando a parábola de um pai que tinha 2 filhos. De um pai que possuía 2 filhos, mais velho e mais novo. E o mais novo chegou para o pai e disse assim: dá-me a herança que me cabe, porque eu estou cansado. Eu quero conhecer o mundo. Aqui é muito pequeno para mim. Eu quero exercer a minha liberdade. Eu quero ser dono do meu nariz. Eu quero viver uma vida independente porque eu não preciso de ninguém. O pai prontamente pegou a parte da herança que lhe cabia e esse filho foi embora. Pegou sua parte da herança e se sentiu completamente potencializado. Sabe aqueles momentos da vida que nós estamos com o nariz empinado e nós achamos que somos os donos da razão e que nós estamos, muito mais além do que os outros. Aquele sentimento que muitas vezes até nós queremos pisar nos outros que estão aqui, que nós nos achamos mais importantes, mais sábios, mais inteligentes, mais poderosos,
que me dá o direito até de humilhar e pisar nos outros. A gente chega nessa fase, a gente passa por fases assim. Era aquele filho. Ele pegou a herança e ele foi embora. E aí, cheio de si, se sentindo poderoso, se sentindo a pessoa mais importante, ele começa a pegar toda a sua herança e ele começa a fazer dessa herança o que ele bem entende. Ele começa a gastar, ele começa a juntar os amigos com o dinheiro que ele tem, ele começa a criar, um círculo de amizade alicerçado na sua herança. Mas de repente, a herança foi diminuindo e ele já não tinha mais nada. E quando ele não tinha mais nada, quando ele não tinha mais a herança, ele também não tinha mais as amizades que ele havia construído. E aí, ele começou a pedir. Aí vem um outro processo. É quando nós já não nos sentimos mais o Todo-Poderoso. É quando a necessidade baixa. E isso vai maturando de fato a nossa história humana. E ele começa a bater nas portas, ele começa a pedir ajuda a um. E ele arruma um emprego. Ele vai trabalhar cuidando dos porcos no chiqueiro. E ele passa a comer também a mesma comida dos porcos. E aquele filho começa a reconstruir os processos de sua vida. E ele começa a lembrar da sua história. Aquele filho começou a voltar para casa. Ele começou a voltar para si mesmo porque ele se perdeu. A gente precisa ter muito cuidado, porque tem acontecimentos em nossa vida que, se nós não soubermos administrar, nós nos perderemos. Existem heranças que nós conquistamos, que, se nós não tivermos o cuidado, ela vai nos levar ao chiqueiro de porcos. Vai nos levar ao chiqueiro dos porcos. E aquele jovem começou a voltar para si. Ele começou a olhar para dentro dele. E ele começou a dizer: meu Deus, mas eu tinha uma vida completamente diferente. Onde eu vim parar? Eu maltratei o meu pai. Eu pedi minha herança quando ainda não era tempo. E onde eu estou? Então ele tomou uma decisão. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida, mesmo que elas sejam dolorosas. Mas ele disse assim: na minha casa eu tinha tudo. Eu tinha meu pai, eu tinha meu irmão, eu tinha as coisas, o que eu precisava meu pai me dava. E eu caí nessa ilusão de achar que a vida é essa fantasia, mas quando a fantasia cai, nós voltamos para a realidade é nua e crua. Nós não podemos fazer da nossa vida uma fantasia, porque não seremos felizes com fantasias. Nós não seremos felizes com fantasias. O jovem disse: vou voltar, sei que não mereço. Eu vou pedir a meu pai para me aceitar em casa, mas como empregado. Mas mesmo como empregado, eu serei muito mais feliz lá. E aquele jovem voltou. Ou seja, no campo, no entendimento, dentro de uma espiritualidade mais humanizada, nós vamos entender esse processo do voltar para si mesmo, voltar para a sua origem, para o seu entendimento, conhecer quem de fato eu sou, para não me deixar mais levar pelos padrões que a vida tenta nos enganar. Tem gente entrando na mentira do padrão, com a ideia de que se não entrar não será feliz. Mas o homem só pode ser feliz quando ele reconhecer a si mesmo. Ele voltou para casa. E quando Jesus vai contando essa parábola, ele vai criando alguns elementos. Ele vai mostrando sempre o pai, que todos os dias ia no caminho, na esperança de que o filho ia voltar. A expressão desse pai é a expressão de Deus que espera o tempo, que não nos abandona. E aquele filho ia voltando com medo, porque esse processo não é fácil. Voltar para si mesmo não é um processo fácil. Provoca medos, dores,
mas é necessário voltar. É necessário voltar. E quando estava perto de casa, o pai o avistou. E o pai foi ao seu encontro e o abraçou e o deu beijos, revestiu com vestes novas, colocou sandália nos pés, colocou anel, símbolo da reconstrução, da aliança, e fez uma festa. A festa é o símbolo de quê? Da alegria. Aquela festa significava o estado de felicidade verdadeira que aquele jovem estava experimentando naquele momento. Ele voltou à sua origem, por isso, ele voltou à sua felicidade. Até quando você vai ficar no chiqueiro de porcos? Até quando você vai continuar comendo lavagem por falta de coragem de voltar? Até quando você vai fugir de você mesmo para agradar os outros? Até quando você vai ficar na retaguarda, se segurando por trás das pessoas, se escondendo por trás dos outros, sem colocar em prática aquilo que de fato você é? Até que ponto você vai conseguir permanecer se anulando por completo? Simplesmente para agradar. Quando nós voltamos para nós, filhos, a primeira pessoa que nós encontramos dentro de nós é o próprio Pai que nos abraça. Por isso que Jesus conta essa parábola. A primeira pessoa que o jovem encontrou quando voltou foi o seu pai. E o seu pai o abraçou. E o seu pai o amou. Eu quero dizer para você que foi isso que aconteceu na minha vida. Porque eu buscava um amor que não existia. Eu sonhava com um amor ideal. Mas esqueci que há um amor real dentro de mim e que habita dentro de mim. Por que buscas fora o que está dentro? É um santo na igreja chamado Santo Agostinho, que procurou respostas fora, que entrou no processo de indagação e buscava nas coisas, nas pessoas. E certa vez Deus disse: o que buscas fora, o que podes encontrar apenas dentro. E Agostinho entendeu que é o retorno a nós mesmos que nos faz entender o verdadeiro sentido da nossa história. O verdadeiro sentido da nossa história. O verdadeiro sentido da nossa história. Estar em Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, é tempo de voltar. É tempo de experimentar o amor de Deus, é tempo de deixar que Ele nos conduza a nós. Mesmo que seja difícil hoje olhar para as tuas dores e para a pessoa que você chegou. Quanto eu esperei, ansioso queria dizer e te olhar, o que há em mim já não podia me conter. Me decidi, Senhor. me decidi, Senhor. Hoje eu quero rasgar meu Hoje viver. quero rasgar meu viver e te mostrar O coração
coração tudo que tenho e sou. E por mais que lhe falem, E por mais que me falem, não vou desistir. eu sei que nada sou, Por isso estou aqui. mas eu sei que o amor que o Senhor tem É muito mais que o é meu. muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Tanto tempo também o Senhor Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar e não me perguntou E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei. eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, Me acolheu me acolheu. num abraço de Um pai. abraço de paz. Então, é tempo de voltar, é tempo de sentir o amor de Deus, é tempo de entender a grandeza dele em nossa vida. Então não tenha medo de assumir quem você é. Processos psicológicos que nós vivemos, que nós sofremos, eles vão adquirindo um processo de equilíbrio à medida em que nós entramos. É claro que as terapias e as psicoterapias que nós fazemos, a medicação que nós tomamos, são dons também para o aprimoramento disso. Mas isso aqui vai funcionar bem quando de fato nós começarmos a reconstruir os nossos valores. Os nossos valores. Para aprimorar as nossas escolhas. Porque existem escolhas que adoecem. Adoecem. Existem sentimentos dentro de nós, se não forem cuidados, geram problemas de ordem psicológicas. Nos tornam homens e mulheres completamente dependentes, presos, dependentes demais de outros, sem uma segurança mesmo para nada na vida, sem atos, sem uma postura, né? Sempre dependendo dos outros para tudo, até mesmo para comprar alguma coisa para si mesmo. Se nós não começarmos a trabalhar esses processos, eles nos levam a adoecimentos e podem nos levar à perda de sentido da nossa vida. Podem nos levar a um nível de perda mesmo de sentido. O sentido da nossa vida precisa, em primeiro lugar, estar em nós. Porque estando em nós, estará também em Deus. O sentido da nossa vida não está no outro. O outro é importante na minha vida porque ele é parte, ele é complemento. Nós nos complementamos uns com os outros. Mas essa complementariedade, ela precisa ser equilibrada. Nós não somos de ninguém, nós pertencemos a Deus. Por isso que a gente precisa aprimorar os processos de perdas nesse sentido. As perdas que nós experimentamos na dimensão da relação precisam ser administradas com maturidade, porque quando nós perdermos, nós vamos sofrer a dor da perda,
mas nós não vamos perder o sentido porque perdemos algo ou alguém. O sentido maior da minha vida está em mim mesmo e não no outro. Mas quando eu entro nesse processo de dependência, quando eu deixo que o outro me roube completamente, eu já não saberei mais viver sem esse outro. Porque eu deixei de me pertencer para pertencer a ele. Então, quando ele não estiver mais, ele vai me levar com ele. Entende? E é por isso que nós sofremos e entramos em processos, porque nós não estamos ainda no nível de entendimento, de aprimorar todos os processos negativos que nos acontecem sem perder o sentido da nossa vida. Eu sei que o Senhor está falando para muitas pessoas nessa noite, mas eu gostaria que não só você escutasse, mas você deixasse Deus alcançar teu coração e pudesse te levar a um processo de colocar isso em prática. Lembre-se disso. É preciso. E sou eu. Não espere que os outros façam isso por você. Em algum momento da minha vida eu achei que eram os outros que deviam me ajudar a mudar a minha vida. E eu exigia que os outros fizessem isso. Eu criava iras dentro de mim, porque em alguns momentos eu percebia que os outros não estavam nem aí para as minhas dores, para os meus problemas. Mas eles estavam certos. Eu queria que os outros resolvessem minhas dores, mas minhas dores quem resolve sou eu. Deixa eu dizer isso para você, filha. Talvez você hoje queira que os outros resolvam sua dor, mas é você que precisa dar esse passo. O passo do filho que foi embora e que ficou naquela dúvida, volto ou não volto? Volto. Você precisa entender que esse voltar não foi o pai que foi buscar, entende? Não foi o pai que chegou lá onde ele estava, meu filho, volta, volta, eu não consigo viver sem você dentro de casa, não. O pai experimentou o tempo do filho, porque sabia que chega um momento da nossa vida que nós precisamos decidir de voltar de fato para quem nós somos. Para quem nós somos de verdade. E o nosso tempo esgotou. E o tempo passou muito rápido. Mas eu espero que nessa noite Deus tenha falado grandemente com você. Deus tenha ampliado, tenha aberto a tua consciência. Por mais que seja doloroso voltar, você precisa voltar. Olha para o outro sempre como um complemento e não como tua totalidade. O outro não é totalidade, o outro é complemento. Não coloca tuas expectativas nos outros, antes coloca em ti mesmo. Porque quando tu se frustrares com o outro, as tuas expectativas estão alicerçadas aqui dentro. Você vai sofrer apenas a consequência da frustração e não a dor de ter se perdido com ela nessa frustração. Entende? Espero que eu tenha te ajudado nessa noite. E já te convoco amanhã. Nós voltamos com a Quaresma de São Miguel. No dia de domingo, nós não rezamos a Quaresma porque ela é uma oração de penitência. No domingo, nós não fazemos penitência. O domingo é dia de louvor. É dia de conversa, de reconstrução, como a nossa de hoje. Mas espero que essa noite tenha sido maravilhosa para você. Amanhã, segunda, eu volto com a Quaresma, 8 horas da noite. Compartilha. Eu quero você aqui para uma noite de graça, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Compartilha comigo no direct a noite de hoje.